O Galaxy M31 está sendo muito vendido pela internet e muitas pessoas estão me perguntando se vale a pena não comprar o A51 e já partir direto para o M31, mais novo smartphone da Samsung com 6.000 mAh de bateria, que traz muitas coisas bacanas, e eu vou contar um pouquinho mais sobre alguns dias de uso que eu já estou com ele e se está valendo a pena comprar ele e o que eu estou achando do aparelho logo depois da vinheta. O Galaxy A51 é o smartphone mais vendido da Samsung em 2020, mas o M31 já entrou na concorrência aí, porque ele está com muita bateria, um bom acabamento e está com várias specs muito parecidas com o A51 e até um pouco melhores em alguns quesitos, e a Samsung está apostando demais nele para esse ano de 2020. Lembrando que ele não é vendido em loja física, então você não consegue encontrar aí na sua cidade, somente via internet, para cortar custos de distribuição e assim conseguir baratear um pouco o valor do aparelho. A Samsung também está investindo bastante em colocar novos aparelhos aí, apesar que ela coloca um monte também, mas está colocando alguns aparelhos diferenciados para bater de frente com smartphones importados, como o da Xiaomi, que está trazendo muitas coisas bacanas e um bom desempenho por um preço lá embaixo, mesmo na pandemia. Então a Samsung, para não ficar para trás, colocou o M31 aí à venda no Brasil, e eu vou contar um pouquinho mais do que eu estou achando nos meus primeiros dias de uso. Caso você tenha interesse em comprar o seu Galaxy M31, eu vou deixar o link na descrição aqui da loja que eu comprei o meu e também vou ver se eu consigo algum cupom e também deixo outras lojas se tiver ótimos preços também, beleza? Caso você achar que o preço não está muito bom, vou deixar o link do grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram também aqui embaixo. Então entra lá, caso você vê que o preço não está muito legal, fica lá. Durante o dia a gente posta todo dia aqui novas ofertas, então provavelmente aparece o M31 aí para o meio com algum desconto bacana, então aí dá para você comprar bem bacana, beleza? Agora vamos começar falando dos meus primeiros 5 dias de uso com o Galaxy M31. Começando pela sua construção. O Galaxy M31 ele tem um corte de custos na sua construção. Eu não achei que assim tá feio, mas eu achei que poderia ser um pouquinho mais bonito. Não que seja feio, tá? É questão de gosto. A única coisa que eu não gostei foi dessa lateral preta aqui, que não faz muito sentido com o aparelho. Porque a parte de cima é rosa, a parte traseira é rosa, a parte de baixo é rosa e as laterais são pretas. Eu não sei se foi para combinar com a frente do aparelho que eles fizeram isso, mas na minha opinião a traseira em si é bonita. O único ponto que eu não gostei tanto é esse daqui. Na parte de trás aqui nós temos também o sensor de digitais, que não é na tela, ele é aqui na parte de trás. Mas isso não me incomoda, porque eu sempre utilizei sensores digitais na traseira, então não muda tanto, beleza? A construção do aparelho, além de bonito e bem acabado, ele tem uma borda bem pequena aqui na frente. Deixa eu só ligar ele, que ele está desligado aqui. Mas vamos falando um pouquinho também da parte de baixo aqui, ó. Nós temos a entrada micro USB, temos 3.5 mm que eles não retiraram do aparelho. Na parte de cima nós temos apenas a questão do microfone e redução de ruídos, tá? Tivemos alguns upgrades, ele tem slot triplo para cartão de memória e chip, então você não tem que sacrificar nada para estar colocando aqui no seu aparelho. Isso é um ponto bem positivo, porque ele tem bastante bateria, então normalmente as montadoras, né, as produtoras de smartphones, produtora não, né, vamos falar aí, as empresas que fazem smartphone, eles tiram um pouco de espaço, no caso, para ganhar espaço, eles tiram um chip para conseguir colocar mais bateria. Nesse caso a Samsung não fez isso, deixou um slot triplo aqui e eu acho que é um ponto bem positivo. Vou desbloquear ele aqui para mostrar para vocês. A tela dele, eu achei que ela é bem acabada, tá? Ela tem pouquíssimas bordas, levando em consideração que o aparelho ele não foi feito numa alta gama, ele tem o mesmo nível de bordas do A51. Eu achei que é um pouquinho maior, mas é coisa assim que você só vai reparar se você colocar um aparelho do lado do outro, tá? Vou colocar aqui agora sem estourar, porque estava estourando aí na tela para vocês. É uma tela que tem uma boa luminosidade, eu gostei da tela, é Super AMOLED, não tem muito o que falar. É tela Full HD+, a proteção que vem nela é Gorilla Glass 3, não é 5, não é 4 e nem 6. Então eu recomendo você colocar uma película, tá? Normalmente todo mundo coloca, então é um adendo que eu dou para você, caso você queira colocar no seu M31. Capinha não vem na caixa, infelizmente eu achei um pé no saco isso daí da Samsung não colocar, nem no M31, nem no A51, que é os smartphones que mais vendem, média gama deles. Eles poderiam dar um capricho a mais e colocar também uma capinha, pelo menos transparente e básica, aí para a pessoa sair usando sem medo. Eu tô atrás de capinha para ele aqui e não tô conseguindo encontrar, porque é um smartphone novo, então aí sofre com esse problema
e a Samsung eu acho que eles não pensaram nesse quesito. Já em desempenho, o M31 ele vem com o Exynos 9611. É o mesmo processador que vem no A51, que é o smartphone mais vendido da empresa. Nesse quesito eu esperava mais, sinceramente, tá? O 9611 ele tem um processamento levemente inferior ao Snapdragon 665 em termos de comparação, tá? A gente não vai ficar comparando Snapdragon com Exynos aqui, mas é mais para você ter uma noção, porque Exynos é um monte de número, então é difícil a gente saber exatamente qual a performance. Então nós temos o 9611, que é no nível do 665, que vem no Redmi Note 8, no 8T, vem no Moto G8 Power, então ele está nesse nível de desempenho. Na questão de desempenho geral, eu achei que o sistema tá ok, não temos engasgo, não temos travamento, temos um processador legal, só que para mim, no meu uso, eu acho que é um processador assim que já está no limite. Assim, eu não sinto engasgos, nada, mas na hora que eu for jogar, eu sinto que ele não consegue puxar muito dos games. Até no teste de jogos que eu vou trazer para ele, vocês vão ver que alguns jogos eu não consigo colocar mais qualidade do que o normal. Mas isso infelizmente acontece por conta do desempenho dele. Não que seja um desempenho ruim, só que eu não recomendaria alguém que quer só jogar no smartphone comprar ele. Ou se vai só jogar, tem que ter a consciência que o smartphone ele não tem um desempenho topo de linha. E o mais engraçado é que assim, eu levo em consideração a data que o smartphone foi lançado. Ele foi lançado agora em 2020. Então aí você pensa, em 2020, com o desempenho de um processador que foi lançado no começo de 2019, e nós já passamos do meio do ano, provavelmente ele já está um pouco defasado. Vamos levar em consideração isso. Então, na minha opinião, é um processador que eu esperava mais, e no caso, eu achei que poderia ter um pouco mais de desempenho. Mas dentro do preço que a Samsung colocou, de R$ 1.800, eu acho que é difícil eles colocarem algo muito melhor. Mas eu não sei como que foi lá para eles fazerem o smartphone, mas o desempenho dele tá bem bacana, dentro do esperado pro valor que ele é vendido. Claro que ele está no mesmo nível do Galaxy A51 em questão de desempenho. Enquanto isso, alguns concorrentes que estão na mesma faixa de preço, eles entregam um pouco menos de bateria e um pouco menos de, digamos assim, de tela, como o Redmi Note 9S, mas entregam mais desempenho. Esse quesito é o que eu falei para vocês, que eu optaria em pegar um pouco mais de desempenho para durar mais tempo o smartphone comigo. Nesse caso aqui, eles diminuíram o desempenho, te deram mais bateria e uma tela Super AMOLED para compensar essa perca aqui com uma câmera de 64 megapixels como a sua principal. Não é um ponto ruim, mas tem que colocar na balança qual que é a sua, digamos, preferência na hora de comprar o seu smartphone. Se é câmera, se é bateria, se é desempenho ou se é longevidade. Lembrando que ele é a versão de 6 GB de RAM, tá? Com 128 GB de armazenamento já incluso dentro dele. Então aí só tem uma versão, você não tem como pegar errado, o link da descrição só vai ter essa, então não tem erro na hora da compra. Agora vamos falar das câmeras dele, ó. A câmera do Galaxy M31, elas surpreendem de certa forma, tá? Ela tem 64 megapixels, mas na hora que ela tira a foto, ele faz uma foto de 16, que ele usa aquela técnica Quad Pixel, que multiplica e divide para 4 para unir os pixels e dar mais nitidez à imagem. Ela faz um bom trabalho durante o dia, à noite eu senti um pouco de granulado, mas é normal dentro da faixa de smartphones intermediários, tanto no 9S, tanto no Moto G8 Power, todos esses intermediários de dia as fotos se saem muito bem e à noite já dá uma queda brusca. A única questão que eu senti que me decepcionou um pouco foi a questão do foco, que está um pouco zoado nesse smartphone. Na hora que você está focando em alguma coisa, por exemplo, a minha mão e você tira, ele não foca rápido dessa forma, ele fica desfocado, ele fica como se fosse, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele fica como se fosse aqui, ó, e depois de um tempo que ele foca. Eu vou colocar um takezinho pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, caso eu encontre, claro, e caso eu consiga fazer, porque tem hora que vai, tem hora que não vai, então é complicado, porque hora tá funcionando bem, hora não, então a gente fica com uma câmera um pouco instável aí na questão de foco. Isso somente em gravação. Na hora da foto consegue focar normalmente, então a foto tá bem bacana, eu vou deixar rolando algumas fotos que eu tirei com ele para vocês terem uma noção de como que tá a câmera dele. Nós temos, além das 64 megapixels aqui, nós temos uma câmera macro, uma câmera ultra-wide e uma câmera de desfoque de fundo. Então aqui nós temos várias câmeras, é o kit completo de 2020. No caso, o aplicativo deles, deixa eu mostrar aqui na câmera para vocês. Nós temos um aplicativinho bem simples, simples não, né? Bem padrão da Samsung, não temos diferença por ser a linha M. Algumas pessoas me perguntaram se muda alguma coisa por ser linha M ou coisa do tipo. Não, muda que seria uma linha designada para internet, para venda diretamente online.
e que traz algumas coisas a mais para brigar diretamente com smartphones de fora. Isso é muito bom porque a gente consegue ter mais concorrência aqui no mercado, então o preço vai lá embaixo. Mesmo na pandemia, os preços estão dando uma leve diminuída, mas a gente espera que diminua um pouco mais. Agora vamos falar da bateria desse monstrinho aqui, ó. Nós temos 6.000 mAh de bateria e é uma bateria bem parruda e dura muito, galera. Eu deixei ele ligado ali, esqueci ele durante um dia e olha, desceu acho que 10% da bateria, nem isso, foi menos, acho que foi 8% da bateria em standby. Mas a bateria vai durar tranquilamente o dia inteiro com você, independente do uso que você tenha. Se você usa 4G, usa 3G, usa 2G, você pode colocar o que você quiser aqui, consegue jogar bastante, você vai conseguir chegar até o final do dia com bateria. E dependendo do seu uso, você vai conseguir até 2 dias de bateria com esse smartphone. O único adendo que eu tenho para você é a questão do carregador. A Samsung ela colocou, infelizmente, um carregador de 15 watts dentro da caixa para uma bateria de 6.000 mAh. Então você vai levar aí quase 3 horas para carregar o seu smartphone. É complicado, mas infelizmente é o que a Samsung fez por conta do preço baixo do aparelho. Caso você queira, você pode comprar um carregador por fora ou usar um de alguém da sua família que tenha e colocar aqui para carregar mais rápido. Então você consegue utilizar um carregamento rápido nele, mas ele não vem com um carregador rápido dentro da caixa. Infelizmente, a Samsung cortou isso daí e infelizmente é isso que eles trouxeram dentro da caixa. Dentro da caixa também eles colocaram aquele foninho de chuveirinho, que é o mais básico que eles têm, básico do básico, que vinha na linha J5, J1, e eles colocaram dentro dessa caixa e acontece no A51 também. Eu achei que para colocar um fone, deveria colocar um fone um pouquinho melhor, então se não é melhor deixar sem, igual a Xiaomi faz nos seus smartphones, para não colocar porcaria, eles não colocam nada. Então é melhor deixar sem do que mandar aquele fone que eles mandaram, que custa acho que R$1 para produzir, e colocar dentro da caixa para o consumidor final. Infelizmente, eu achei que não leva em consideração o acabamento do aparelho com o fone, tanto no A51, tanto no M31. Infelizmente, a Samsung ela pecou nesse aspecto aí do que vem dentro da caixa, porque nem capinha mandou, mas infelizmente é isso. Em conectividade, nós temos aqui uma conectividade bem ampla, só não tendo NFC, que o seu irmão um pouco mais, digamos, antigo, o A51, ele já traz NFC, você consegue também pagar por aproximação nele. Nesse Galaxy M31, você não consegue fazer pagamentos com Samsung Pay e nem tem a funcionalidade do NFC para conectar com outros aparelhos. É só um quesito que, digamos, pode ajudar você a comprar ou não comprar o aparelho, mas é algo que é ok para a faixa de preço e ok pelo que ele entrega, porque outros aparelhos que têm a mesma configuração, tanto de bateria, tela, etc., você não vai conseguir a mesma quantidade e também os mesmos recursos nessa faixa de preço. O Galaxy M31, na minha opinião, ele foi bem acertado, só acho que faltou um pouquinho mais de atenção em alguns quesitos, como na questão do carregador, na questão do fone de ouvido e também da capinha, que são coisas que assim, o usuário final ele percebe que você dá atenção ao produto ou não. Mas de restante eu não tenho do que reclamar do aparelho, ele tem os seus pontos negativos e eu vou trazer um vídeo falando sobre eles para você. Então se você ainda não viu o vídeo ou se já lançou, dá uma conferida aqui no canal, mas de restante eu gostei bastante do aparelho. Ele tem um bom acabamento, mesmo sendo de plástico, tem boas bordas, tem um bom peso, mesmo tendo 6.000 mAh de bateria, o peso dele é muito excelente. Assim, se você tem um smartphone com 4.000 mAh de bateria e pular para o M31, você nem vai sentir diferença, porque assim, eles fizeram um bom planejamento interno para não ficar pesado. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo. E deixa um comentário aqui embaixo do que você achou e também se você tem o M31 ou tá a fim de comprar, belezinha? Link aqui embaixo na descrição para você comprar ele e para o grupo de ofertas. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!